No coração pulsante de um condomínio de altíssimo padrão na zona oeste de São Paulo, onde o brilho dourado das mansões espelhadas rivalizava com o sol da tarde, o Dr. Ricardo Del Monte, um magnata de 50 anos, adentrou o salão grandioso de sua residência. Seus passos ecoavam sobre o mármore polido, um som solitário que sublinhava o silêncio opulento. A atmosfera, geralmente pesada pela gravidade de suas decisões impiedosas, foi subitamente quebrada. Seus olhos calculistas, acostumados a perscrutar balanços financeiros e estratégias de mercado, congelaram-se. Ali, em meio a brinquedos de madeira e bonecas de porcelana delicadamente dispostas, estava Sofia, sua filha de apenas 7 anos. O que ele ouviu a seguir, pela primeira vez em meses, foi uma gargalhada genuína, desimpedida, que parecia rasgar o véu de tristeza que cobria a casa. Um som inesquecível. Sentada no chão, com a leveza e a inocência que a doença não conseguiu apagar por completo, estava Sofia. Seus pequenos ombros, outrora arqueados pelo peso da quimioterapia, pareciam agora relaxados. A pele pálida e a cabeça sem os fios de cabelo, roubados pelo tratamento contra o câncer, eram disfarçadas por uma peruca colorida e desajeitada, posta com ternura por Helena Dutra. Helena, a colaboradora do lar, com seus olhos vivazes, emanava uma calma que contrastava com a angústia usual da casa. O sorriso de Sofia, largo e verdadeiro, era uma obra de arte rara, um milagre inesperado em um lar onde a alegria parecia ter sido exilada, e essa visão era um choque para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele, o homem que demitia sem hesitar, que movia montanhas no mundo dos negócios com um único aceno, estava paralisado por uma cena tão singela. Instantes antes, ele estava a ponto de ordenar a demissão de Helena por insubordinação, após uma queixa da governanta. Mas aquele som, aquela imagem de sua filha agarrada a Helena como a uma âncora de felicidade, desarmou-o. Como é possível? Ele se perguntou, sentindo uma fresta se abrir em seu coração de pedra. A frieza de seu mundo, construído sobre cálculos e estratégias, colidia violentamente com uma verdade emocional inegável, que ele não podia simplesmente dispensar. Helena Dutra, aos 30 e poucos anos, carregava a vida em seus olhos vivazes, que agora brilhavam com a luz refletida do riso de Sofia. Seu espírito era indomável, mas uma sombra de medo constante acompanhava cada passo, a instabilidade do emprego, a memória de portas fechadas. Sua compaixão era tão profunda quanto sua resiliência silenciosa frente às durezas da vida, buscando sempre manter a dignidade, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Ela era uma força discreta, dedicada a pequenos gestos que transformavam o cotidiano, e ver Sofia sorrir era sua maior recompensa, uma luz em sua própria jornada árdua. Sofia Del Monte, com seus 7 anos incompletos e o corpo frágil, era a personificação da inocência roubada. Sua cabeça, agora raspada pela batalha contra a doença, escondia um olhar que antes faiscava com curiosidade infantil, mas que agora jazia turvo, pesado de uma tristeza silenciosa. A alegria, que era seu direito de criança, havia sido furtada impiedosamente pelo câncer, deixando-a em seu pequeno universo particular, à espera de um milagre. A chegada de Helena, porém, começava a desvendar essa tristeza, trazendo cores vibrantes de volta ao seu mundo monocromático, um toque de magia inesperada. Dr. Ricardo Del Monte, um magnata de postura impecável, era uma figura imponente, mas seu olhar carregava a frieza de quem via o mundo em cifras e poder. Conhecido por decisões drásticas, e por dispensar funcionários sem qualquer cerimônia, ele havia moldado sua fortuna e seu desapego humano com a mesma precisão. Mais de uma dúzia de famílias haviam sentido o peso de sua mão implacável, reduzidas a estatísticas em um relatório. Ele acreditava que emoções eram um luxo que não podia se dar, uma fraqueza que abalaria seu império. Mas o riso de Sophie, naquele momento,
o fez questionar tudo que considerava inabalável. O contraste social era brutal, palpável no ar rarefeito do luxo extremo. As paredes de vidro da mansão espelhavam a realidade árdua de quem servia em seus salões imponentes. Uma dicotomia que o Dr. Ricardo habilmente ignorava. Helena, de um mundo de incertezas, trazia a Sofia, filha de um mundo de certezas inquestionáveis, algo que o dinheiro não podia comprar: afeto genuíno e esperança. Aquele instante, em que uma colaboradora do lar vestia uma peruca desajeitada na cabeça de uma menina rica e doente, falava mais alto do que qualquer reunião de conselho ou transação milionária, uma verdade simples e avassaladora. Ainda sob o feitiço do riso de Sofia, Ricardo relembrou a voz de Dona Zélia, a governanta, ressoando em sua memória. Doutor Ricardo, a Helena está se excedendo. Não é papel dela ficar brincando com a menina como se fossem amigas. Isso é insubordinação, Doutor Ricardo. Colaboradores têm limites, ela havia dito, com a formalidade rígida que a caracterizava. A demissão de Helena, então, parecia uma formalidade iminente, uma decisão já tomada, sem espaço para sentimentos. Mas o que ele viu naquele salão, a inocência renovada nos olhos de sua filha, desafiava a lógica fria de seu império. Essa história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Seguimos. A imagem de Sofia, com a peruca colorida e um sorriso que ele pensara nunca mais ver, era um espelho da humanidade que Ricardo havia enterrado sob anos de cálculos e estratégias. Aquele som preencheu um vazio que ele sequer sabia existir. O brilho nos olhos de sua filha, um brilho de faísca e curiosidade que retornava, era um tesouro inestimável, capaz de abalar as fundações de seu desapego. Ele observou Helena, a mulher simples que com um gesto tão pequeno havia realizado um milagre. Talvez eu esteja errado, sussurrou uma voz em sua mente, pela primeira vez em muito tempo. Helena, por sua vez, estava completamente alheia à tempestade silenciosa que se agitava na mente do magnata. Seu foco era inteiramente a felicidade de Sofia. Olha, Sofia, parece uma princesa de contos de fadas, não parece? Ela exclamou, com um calor que envolvia a menina. A cada gargalhada de Sofia, uma pequena vitória era conquistada contra a sombra da doença, e Helena sentia seu próprio espírito se elevar. Aqueles momentos simples, de pura conexão e brincadeira, eram a essência de sua missão, um bálsamo para a alma que compensava as incertezas e as dificuldades de sua vida. Dona Zélia, a governanta da casa, era a guardiã intransigente das regras e da ordem na mansão Del Monte. Com seus ares de superioridade e um olhar que tudo perscrutava, ela via a interação de Helena com Sofia como uma quebra inaceitável de protocolo. Há um lugar para tudo, e o lugar de uma funcionária não é o de confidente, ela murmurava para si mesma, indignada com a intimidade que Helena ousava cultivar. Para Zélia, a casa era uma engrenagem precisa, e qualquer peça que se desviasse de sua função exata precisava ser corrigida ou substituída, sem questionamentos ou emoções. 2 dias depois da cena no salão, Helena sentiu na pele o peso da hierarquia. Enquanto atravessava um dos longos corredores polidos da mansão, Dona Zélia a interceptou, com uma expressão glacial. Helena, preciso lembrá-la de sua posição aqui, disse a governanta, a voz baixa, mais afiada como uma lâmina. Não confunda a bondade da menina com uma oportunidade. Suas atitudes são transparentes, e não se brinca com a fragilidade de uma criança rica. Saiba seu lugar, antes que o Dr. Ricardo precise lembrá-la. Foi uma pequena humilhação, íntima, mas que rasgou o peito de Helena, com a dor da injustiça e do preconceito. Apesar da pontada de dor causada pelas palavras cortantes de Dona Zélia, Helena respirou fundo, erguendo a cabeça com a dignidade que sempre a acompanhava. Meu lugar é onde a Sofia precisar de mim, Dona Zélia. E a alegria dela não tem preço ou posição social, respondeu Helena, sua voz firme, mas carregada de uma emoção contida. Ela sabia que precisava ser cautelosa, que seu emprego era frágil,
mas não podia ignorar o chamado do coração de Sofia. Aquele momento reforçou sua convicção. A verdadeira riqueza não estava em mansões, mas na capacidade de tocar uma vida com amor e respeito. Nos dias que se seguiram, o entre Helena e Sofia se aprofundou. A menina, antes tão ensimesmada, agora buscava a companhia da colaboradora, compartilhando segredos e risadas. Pequenos desenhos coloridos começaram a surgir na geladeira da cozinha, e a melodia de cantigas infantis substituía o silêncio mórbido. A casa, antes um mausoléu de opulência, passou a respirar uma leveza que há muito tempo não sentia. Sofia parecia florescer, seus olhos ganhando um brilho renovado, e até mesmo sua energia física parecia melhorar, um testemunho silencioso do poder do afeto. Dr. Ricardo, com sua mente analítica, começou a observar conscientemente a transformação de sua filha. Ele via Sofia brincar no jardim, correr pequenos trechos com Helena, e a cada riso, uma nova peça se encaixava em seu quebra-cabeça emocional. Não era mais apenas um som, era uma prova tangível de bem-estar. Helena realmente fez a diferença, ele se pegou pensando, uma admissão que contradizia tudo em que acreditava. O valor de Helena não podia ser medido em folhas de pagamento, mas na vitalidade que ela trouxe para a vida de sua única filha, um preço imensurável. Contudo, enquanto a relação entre Helena e Sofia florescia, uma sombra insidiosa começava a se desenhar nos corredores do poder do Dr. Ricardo. O sócio ardiloso do magnata, Dr. Álvaro Fontes, um homem de ambição ilimitada e sorriso dissimulado, observava a cena com um crescente desconforto. Ele, que se esmerava em ser o braço direito de Ricardo, notava a atenção incomum que seu parceiro dedicava à nova colaboradora. Para Álvaro, a intimidade familiar era um território sagrado e perigoso, e qualquer um que ousasse penetrá-lo poderia representar uma ameaça direta à sua influência na empresa. Álvaro Fontes temia perder sua posição privilegiada. Ele havia construído sua carreira sob a sombra de Ricardo, sempre leal, sempre calculista. Ver a frieza do magnata ser abalada por uma simples funcionária era algo impensável, um risco para a estrutura de poder que ele tanto zelava. Uma moça dessas com tamanha proximidade? Isso não é bom para os negócios, Dr. Ricardo. Ele havia insinuado sutilmente, em uma de suas reuniões, plantando a semente da desconfiança. Ele sabia que o Dr. Ricardo era vulnerável através de sua filha, e que Helena se tornaria um ponto fraco ou um obstáculo. A felicidade de Sofia, tão recentemente encontrada, e a dignidade de Helena, arduamente mantida, estavam agora suspensas em um delicado equilíbrio, sob o olhar atento e invejoso de Álvaro. A mansão, antes um santuário de luxo indiferente, agora se tornava um palco de intrigas silenciosas, onde as linhas entre o pessoal e o profissional se embaçavam perigosamente. As sementes do ciúme e do poder haviam sido plantadas, prontas para germinar e envolver Helena em uma trama muito maior do que ela podia imaginar. Que armadilhas a aguardavam nos dias que se aproximavam, na ostentação daquele lar. Os dias seguintes fluíram com a melodia suave das brincadeiras de Sofia e o olhar atento de Helena, que dedicava cada segundo a resgatar a alegria da menina. No vasto jardim da mansão, sob o sol brando de São Paulo, Sofia voltava a rir, a correr pequenos trechos com os bracinhos abertos, como se tentasse abraçar o mundo. Seus olhos, antes opacos, agora refletiam a luz da esperança, um espelho da vitalidade que Helena, com sua presença calorosa, havia trazido de volta. Cada gargalhada de Sofia era uma sinfonia que ecoava pelos salões, desafiando a frieza que antes dominava aquele lar de luxo. Dr. Ricardo observava, de longe e de perto, a transformação de sua filha. A princípio com ceticismo, depois com uma curiosidade crescente, e finalmente, com uma admiração silenciosa que o surpreendia. Ele via Helena, a simples colaboradora do lar, realizando algo que nenhum médico renomado ou terapia cara havia conseguido.
A cura de Sofia não estava nos remédios, mas no afeto genuíno, na atenção desinteressada que Helena oferecia com cada gesto, cada palavra. Como pode uma presença tão singela trazer tamanha luz? Ele se perguntava, sentindo as barreiras de seu coração, antes impenetráveis, começarem a ceder, milímetro por milímetro. A governanta Dona Zélia, contudo, não partilhava dessa nova percepção. Para ela, a crescente proximidade entre Helena e Sofia era uma afronta, uma subversão da ordem que ela tanto prezava. Essa moça está abusando da situação, Dr. Ricardo. Já vi esse tipo de gente antes. Querem se aproveitar da bondade e da ingenuidade da criança para subir na vida, ela sussurrava para o magnata, com uma ponta de veneno na voz, sempre que tinha oportunidade. Zélia, com sua lealdade distorcida aos protocolos da casa, via em Helena uma ameaça à sua própria posição e ao rígido sistema de classes que regia a mansão. No entanto, as palavras de Zélia não tinham mais o mesmo impacto em Ricardo. Ele via a verdade nos olhos de Sofia, na maneira como a menina se agarrava a Helena, buscando seu conforto e sua energia. Não seja precipitada, Zélia. Minha filha está feliz como não via há meses. Se Helena é a causa disso, não a afaste, Ricardo respondeu, com uma firmeza que surpreendeu a governanta. Pela primeira vez ele estava questionando suas próprias convicções sobre a impessoalidade e a distância que deveriam marcar as relações com seus funcionários. E a IMED de Helena se consolidava como essencial. Álvaro Fontes, o sócio de Ricardo, sentia a mudança no ar. A frieza calculista de seu parceiro estava se derretendo, e isso o inquietava profundamente. Ele percebera o olhar de Ricardo sobre Helena, um olhar que ia além da avaliação profissional, e isso era perigoso. O Ricardo está ficando mole. Uma simples funcionária está minando sua racionalidade. Preciso agir rápido, antes que ela se torne um problema ainda maior, pensou Álvaro, com um sorriso maquiavélico. Sua ambição não permitia que qualquer emoção desnecessária atrapalhasse seus planos de ascensão, e Helena era agora um peão incômodo no seu jogo de poder. Álvaro começou a plantar suas sementes de discórdia nos círculos sociais e profissionais de Ricardo. Em jantares de negócios, durante reuniões de diretoria, ele soltava comentários dissimulados sobre certas influências, que poderiam estar desvirtuando a visão do magnata. É impressionante como algumas pessoas conseguem se infiltrar na vida de famílias poderosas, não é? A fragilidade das crianças, a falta de atenção, um prato cheio para oportunistas, ele murmurava, sempre olhando na direção de Ricardo, que parecia absorto em seus próprios pensamentos, mas absorvia cada palavra com uma pontada de desconfiança. Helena, alheia à teia de intrigas que se formava ao seu redor, dedicava-se de corpo e alma a Sofia. Em um dia chuvoso, a menina, sentindo-se mais frágil, abraçou Helena com força. Helena, você é meu sol. Quando você está aqui, tudo fica colorido, Sofia sussurrou, a voz pequena, mas cheia de uma gratidão pura. Helena sentiu o calor do abraço infantil, e a responsabilidade que ele carregava. Minha pequena flor, você também é meu sol. E meu dever é te proteger de qualquer tempestade, ela respondeu, os olhos marejados, sem saber que uma tempestade real, de inveja e malícia, se aproximava. Naquele abraço, Helena sentiu a urgência de sua missão, mas também a fragilidade de sua própria posição. Ela era apenas uma colaboradora, um elo frágil na corrente dourada daquela mansão. A lembrança de seu próprio passado, de sua família despedaçada pela impiedade corporativa, ainda queimava em seu peito como uma cicatriz invisível. Ela prometera a si mesma que jamais permitiria que tal injustiça acontecesse novamente com quem amava. No entanto, ela sentia que para Sofia ela precisava ser ainda mais forte, uma muralha contra a maldade que ameaçava o sorriso da criança. Em seu quarto simples, nos fundos da mansão,
Helena abriu uma pequena caixa de madeira que guardava seus poucos e preciosos bens. Entre fotografias antigas e uma fita de cabelo gasta, estava a carta amarelada. Suas mãos tremeram ao tocá-la. Era a carta de demissão de seu pai, escrita com a assinatura fria do Dr. Ricardo Del Monte, datada de anos atrás. O documento, antes um símbolo de dor e desespero, agora parecia tipures, um novo propósito, uma arma silenciosa que ela ainda não sabia como usar. Seus olhos se detiveram nos detalhes da caligrafia, nos termos impessoais que haviam destruído sua infância, sua família. Pai, se o senhor soubesse que eu estou na casa do homem que o demitiu, que ironia cruel do destino, Helena murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A carta era a prova da verdade oculta, a ligação entre seu próprio sofrimento e o império que agora a acolhia, embora com tantas reservas e desconfianças. Ela sentia a responsabilidade de honrar a memória de seu pai, de lutar pela dignidade que ele sempre defendeu. Mas como confrontar um magnata como Ricardo, sem arriscar a única fonte de alegria de Sofia, a única luz que havia encontrado em tempos tão sombrios? Enquanto Helena ponderava sobre seu passado, Álvaro intensificava sua campanha difamatória. Ele usava seus contatos na imprensa sensacionalista, plantando informações vazadas sobre a nova e misteriosa figura na mansão Del Monte. Reportagens veladas começaram a surgir, sugerindo que uma funcionária com intenções duvidosas estaria manipulando uma criança doente para ganhar vantagens financeiras, tudo sem citar nomes, mas com descrições que apontavam claramente para Helena. A mídia, sempre ávida por escândalos que vendessem manchetes, era uma ferramenta perfeita para Álvaro, uma voz amplificada para suas insinuações venenosas. Você já viu esses artigos, Ricardo? Estão insinuando coisas horríveis sobre sua casa, sobre Sofia, Álvaro comentou, entregando discretamente um jornal ao magnata durante o almoço. Ricardo leu as entrelinhas, sentindo um calafrio. As palavras eram genéricas, mas a mensagem era clara. Uma raiva silenciosa começou a borbulhar dentro dele. Ele odiava ter sua vida pessoal exposta, e odiava ainda mais a ideia de que alguém estivesse usando Sofia para criar um escândalo. A semente da dúvida plantada por Álvaro começava a germinar, questionando as intenções puras de Helena. Ricardo, NTUDO, não era ingênuo. Ele conhecia a natureza da mídia e a maleabilidade de Álvaro. Havia algo de muito conveniente naquelas notícias. Álvaro, não permita que isso se espalhe. Quero que você controle a situação com a imprensa imediatamente. Use nossa assessoria. E descubra quem está vazando essas informações, Ricardo ordenou, sua voz fria e autoritária, mas com um traço de incerteza em seus olhos. Ele sentia que algo estava errado, que alguém estava agindo nas sombras, mas não conseguia ligar os pontos entre a malícia externa e a pureza que via em Helena. Helena, apesar dos olhares desconfiados de alguns funcionários e das indiretas de Dona Zélia, mantinha sua postura digna. Ela percebera a mudança no ambiente, a tensão crescente. Sabia que estava sendo alvo de algum tipo de ataque, mas não podia se deixar abater. Sofia precisava dela. Não importa o que digam ou pensem, a verdade prevalecerá, ela pensava, buscando forças em sua fé e na inocência de Sofia. Sua resiliência era um escudo contra as flechas do preconceito, mas ela sabia que, a qualquer momento, uma delas poderia atingi-la fatalmente. A verdade oculta encapsulada na carta amarelada permanecia um segredo. Helena, no entanto, começou a sentir que o peso daquele silêncio se tornava insuportável. Ela se questionava se havia um momento certo para revelar a verdade, para confrontar o homem que havia desfeito sua família. A justiça tem seu tempo, ela murmurava para si mesma, lembrando-se das palavras de sua mãe. Mas a justiça também exigia coragem, e Helena sentia que, mais cedo ou mais tarde,
precisaria escolher entre a segurança de seu presente e a reparação de seu passado, entre a paz de Sofia e a verdade que clamava por ser ouvida. Álvaro, percebendo que as insinuações na mídia não eram suficientes para derrubar Helena, decidiu atacar de forma mais direta. A oportunidade perfeita surgiu em uma reunião do Conselho de Administração da Del Monte Corporation, um evento grandioso que reunia os principais acionistas e diretores da empresa. Ricardo estaria presente, e o palco seria público o suficiente para o golpe que ele planejava. Será o fim da protegida do chefe, Álvaro pensou com um sorriso satisfeito. Ele queria demonstrar que o Dr. Ricardo não podia ser influenciado por simples empregados, reafirmando sua própria posição de poder inabalável. A sala do conselho era um espetáculo de poder. Mesa de mogno maciço, cadeiras de couro luxuoso, telas gigantes exibindo gráficos complexos. Ricardo, impecável em seu terno caro, presidia a reunião com sua autoridade habitual. Álvaro, sentindo o momento certo, intercedeu na pauta. Dr. Ricardo, antes de prosseguirmos, creio que há um assunto de certa relevância moral que precisamos abordar, algo que afeta a imagem de nossa família e, consequentemente, de nossa empresa, ele declarou, seu tom melífluo escondendo a crueldade de suas palavras, e todos os olhares se voltaram para ele com curiosidade. E que assunto seria esse, Álvaro? Ricardo perguntou, o tom neutro, mas os olhos fixos no sócio. Álvaro fez uma pausa dramática. Trata-se de uma colaboradora de sua residência, uma tal Helena Dutra. Há relatos alarmantes sobre sua conduta, sobre uma suposta manipulação de sua filha, Sofia. Insinuações de que ela estaria se aproveitando da fragilidade da menina para ganhos pessoais. Não podemos permitir que o nome Del Monte seja associado a esse tipo de oportunismo descarado, doutor. Álvaro disparou, sua voz ressoando pela sala. Um silêncio constrangedor pairou no ar, e o choque atingiu a todos. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que sentiu o peso das acusações. A humilhação era pública, direcionada à sua família e, por extensão, a ele próprio. A semente da dúvida que Álvaro havia plantado antes, germinou naquele instante. Mas Ricardo também sentiu uma pontada de fúria pela insolência de Álvaro em expor um assunto familiar tão delicado em um ambiente corporativo. A imagem de Sofia, rindo com Helena, passou por sua mente. Como posso conciliar a pureza que vejo com a maldade que me acusam? Ele se perguntou, sentindo-se dividido entre a lógica fria e a emoção crescente em seu peito. Ricardo cerrou os punhos, seu rosto endurecido. Álvaro, este não é o fórum adequado para discutir questões pessoais da minha família. Se há alguma denúncia formal que seja feita pelos canais apropriados e investigada. Não vou permitir que fofocas ou inverdades, orquestradas por quem sabe por quem, manchem o nome de uma funcionária que tem trazido alegria à minha filha. Ele rebateu, surpreendendo a todos com a veemência de sua defesa, e especialmente a Álvaro, que esperava uma reação mais passiva. A sala burburinhou, e o magnata sentia que a defesa, embora indireta, era uma guinada em sua própria conduta. A defesa de Ricardo, ainda que pragmática, foi um baque para Álvaro, que não esperava essa reação. Ele recuou, mas não desistiu. Como quiser, doutor Ricardo. Mas alerto para os riscos de se ignorar tais rumores. A reputação da empresa está em jogo, ele insistiu, tentando semear novamente a discórdia, mas sua tentativa pareceu fraca diante da demonstração de força do magnata. Ricardo, por sua vez, sentia que precisava investigar a fundo a origem daquelas acusações. Ele tinha que proteger Sofia, e indiretamente proteger Helena, que agora se tornava um símbolo de uma humanidade, que ele começava a redescobrir. Helena, que estava nas proximidades da sala do conselho levando um chá para Ricardo, ouviu as últimas palavras de Álvaro. As acusações, a frieza com que seu nome foi jogado ao vento, a atingiram como um golpe no estômago. Ela sentiu a dor da injustiça e a vergonha pública, mesmo que Ricardo a tivesse defendido.
As lágrimas brotaram, mas ela as conteve. Oportunista descarada, ela repetiu para si mesma, a voz embargada. A dignidade que sempre a acompanhara sentia-se estilhaçada. Sua mente correu para a carta amarelada, para a verdade que guardava. É a segunda vez que tentam me humilhar, mas esta foi em público. Eles não vão me destruir, Helena pensou, com uma nova chama de determinação nos olhos. A dor da humilhação se transformou em uma força avassaladora. Ela se lembrou de seu pai, da dignidade com que ele sempre trabalhou, do silêncio com que ele recebeu a injustiça da demissão. Não vou permitir que façam com Sofia o que fizera, e com minha família. Não vou permitir que minha história se repita, ela prometeu a si mesma, sentindo que a hora da verdade estava se aproximando, e que ela precisaria de toda a coragem que pudesse reunir. Naquela mesma tarde, Ricardo chamou Helena ao seu escritório. Helena, ouviu o que foi dito na reunião? Eu sinto muito que você tenha sido exposta a isso, ele disse, sua voz mais suave do que o habitual, o que era um choque para Helena. Não se preocupe com o que dizem. Sei que você tem feito um trabalho excepcional com Sofia, e confio em você, ele acrescentou, tentando soar convincente, mas ainda com a sombra da dúvida. Helena o olhou nos olhos, procurando a verdade, e viu um homem em conflito, que tentava conciliar o mundo dos negócios com a humanidade que ela representava. Doutor Ricardo, eu só quero o bem de Sofia. Minha intenção é apenas trazê-la de volta à vida, Helena respondeu, a voz embargada, mas firme. A confiança que o senhor deposita em mim significa muito. Mas essa não é a primeira vez que me sinto julgada e humilhada aqui, dentro desta casa, e fora dela, ela disse, referindo-se implicitamente às palavras de Dona Zélia e aos artigos de jornal. Ricardo sentiu um calafrio. As palavras de Helena eram diretas, carregadas de uma verdade que ele não podia ignorar. Ele se viu diante de uma mulher de caráter, que exigia respeito. Me perdoe, Helena, se de alguma forma minhas decisões passadas ou o ambiente aqui a fizeram se sentir assim, Ricardo disse, em um raro momento de vulnerabilidade. Era um pedido de desculpas indireto, mas significativo. Vou garantir que isso não se repita. E Álvaro, ele será tratado como merece por sua insolência, ele prometeu, sua voz voltando a ser a do magnata, mas com um novo tom de respeito e proteção para com o réu. Pena. Ele sentia que havia algo mais por trás das palavras dela, algo que ela não estava revelando, uma dor profunda que reverberava em seu olhar, e a curiosidade o consumia. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Helena na vida de Sofia se solidificava. Ricardo via sua filha mais forte, mais alegre, mais ela mesma. As sessões de quimioterapia pareciam ter um efeito menos devastador, e o prognóstico médico começava a ser mais otimista. Helena, você é um milagre na vida da minha filha. O que você fez por ela é inestimável, Ricardo admitiu em uma conversa mais íntima, seu tom mais caloroso. Ele sentia que estava se abrindo para uma nova percepção de mundo, onde o afeto valia mais que qualquer fortuna. Ele não conseguia mais ignorar o impacto dela. Álvaro, no entanto, não desistiu. Ele intensificou seus ataques, agora focando na reputação de Helena fora da mansão. Utilizou seus contatos para divulgar informações distorcidas sobre o passado de Helena, sobre as dificuldades financeiras de sua família e o desemprego do pai. O objetivo era pintar Helena como uma mulher desesperada, sem escrúpulos, pronta para tirar vantagem de qualquer situação. Afinal, quem é essa mulher? De onde ela veio? O que a trouxe para a casa dos Del Monte? Os artigos insinuavam, buscando despertar a curiosidade e o preconceito da elite paulistana, questionando sua moral. Helena sentia o peso da campanha difamatória. Amigas e vizinhas de seu bairro mais simples começavam a olhar para ela com desconfiança, alguns com pena. Helena, é verdade o que estão dizendo? Que você está se aproveitando daquela menina rica? Uma vizinha perguntou, com os olhos cheios de julgamento. A dor era imensa. Ser acusada de algo tão vil, justamente ela, que sempre prezou pela honestidade e dignidade.
As pessoas podem dizer o que quiserem. Eu sei quem eu sou, e Sofia também sabe, ela respondeu, com a voz embargada, sentindo-se encurralada pela calúnia. A gota de água veio quando um advogado, contratado por Álvaro de forma anônima, tentou se aproximar de Helena, oferecendo ajuda para processar a família Del Monte por supostas condições de trabalho abusivas. Senhora Dutra, com a riqueza deles, poderíamos arrancar muito dinheiro. Eles não podem tratar você assim, o advogado insinuou, com um sorriso falso. Helena sentiu náuseas. A tentativa de transformá-la em uma aproveitadora, uma litigante gananciosa, foi o limite. Ela entendeu que Álvaro estava tentando destruí-la de todas as formas possíveis, usando sua própria história para incriminá-la. Eu não sou uma oportunista, e nunca serei. Não vou me rebaixar ao nível de quem me ataca, Helena pensou, com uma explosão de raiva e determinação. Ela sabia que precisava reagir, não apenas por si, mas por Sofia, e por todos os que, como seu pai, haviam sido vítimas da impiedade do poder. Naquele momento, a carta amarelada em sua caixa de madeira não era mais apenas um vestígio do passado, era uma ferramenta, um símbolo de uma luta maior que e ela estava prestes a travar. A verdade, guardada por tanto tempo, clamava por ser revelada, e Helena sentia que era sua responsabilidade agir. Apesar da turbulência, Ricardo continuava a proteger Helena. Ele intensificou as medidas de segurança na mansão, instruindo a todos para que ignorassem os boatos e a tratassem com o respeito que ela merecia. Ele sentia que havia algo mais profundo por trás dos ataques a Helena, algo que ia além de simples inveja. Helena está se tornando um alvo porque ela está fazendo a diferença. E a verdade sempre emerge, Ricardo pensou, começando a ver a situação com olhos mais críticos, questionando a lealdade de Álvaro e a pureza de suas intenções, suspeitando de um jogo maior. Ricardo, com sua mente estratégica, começou a investigar discretamente a origem dos vazamentos na imprensa e as ações de Álvaro. Ele utilizou seus próprios contatos para levantar informações, e o que descobriu o deixou chocado. Os rumores, as insinuações, a tentativa de envolvê-la em um processo contra a própria empresa, tudo levava a Álvaro. Meu próprio sócio, tentando destruir a vida de uma mulher inocente, e usando minha filha como pretexto? Isso é inaceitável, Ricardo pensou sentindo uma fúria fria. Ele sabia que precisava agir, mas queria ter todas as provas antes de confrontar seu aliado de tantos anos. Lo mais fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Helena, por sua vez, continuava a encontrar consolo na companhia de Sofia. A menina, com sua intuição aguçada, percebia a tristeza velada nos olhos de Helena, apesar de seus esforços para sorrir. Helena, você está triste? Não se preocupe, eu estou aqui com você, Sofia disse, abraçando a colaboradora com toda a força de seus braços pequenos. O abraço de Sofia era um bálsamo, uma promessa silenciosa de que não estava sozinha. A pureza do amor da menina a impulsionava a lutar, a não se deixar abater por aqueles que tentavam manchar sua reputação e seu caráter. Não se preocupe, minha pequena, eu estou bem. Só estou pensando em como podemos fazer o mundo um lugar mais justo para todas as pessoas, assim como você me ensinou que o amor faz o mundo mais bonito. Helena respondeu, a voz carregada de emoção, mas com um sorriso sincero para Sofia. Ela sabia que a luta seria difícil, mas a força que vinha de Sofia era sua maior inspiração. A menina, sem saber, estava dando a Helena a coragem que precisava para enfrentar os gigantes de poder e hipocrisia que a cercavam, de revelar a verdade que a consumia. A cada dia, Helena revisava a carta amarelada, lendo as frases frias que seu pai havia recebido. Aquele pedaço de papel era a prova viva da injustiça, o elo entre o passado e o presente, entre sua família e a família Del Monte. Ela sentia que não podia mais esconder aquela verdade, não só por seu pai,
mas por todas as pessoas vulneráveis que poderiam ser pisoteadas pelo poder, assim como ela estava sendo. A dignidade não se compra, se conquista. Ela se lembrou da frase de sua mãe, sentindo que era chegada a hora de honrar essas palavras com uma ação decisiva e corajosa. Ricardo, com as provas das maquinações de Álvaro em mãos, confrontou seu sócio em uma reunião a portas fechadas. Álvaro, sei de tudo. Sei que você plantou as notícias, que orquestrou a humilhação de Helena. Como pôde fazer isso? Ricardo perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma decepção profunda. Álvaro tentou negar, argumentar, mas Ricardo apresentou as evidências irrefutáveis. A face de Álvaro empalideceu, sua máscara de lealdade caindo por terra. A verdade nua e crua estava diante deles, revelando a verdadeira face do sócio ardiloso, o vilão por trás das sombras. Você me decepcionou profundamente, Álvaro. Traiu minha confiança e tentou destruir a vida de uma pessoa digna. Não há lugar para você em minha empresa nem em minha vida, Ricardo declarou, a voz firme e inabalável. Álvaro foi dispensado, sua carreira e reputação em frangalhos. A justiça começou a ser feita, mas Ricardo sabia que a reparação não seria completa sem um reconhecimento público, sem um gesto que honrasse a dignidade de Helena e de todos aqueles que, como ela, haviam sido vítimas de sua própria impiedade no passado, e ele precisava agir rapidamente, publicamente. Apesar da queda de Álvaro, Helena ainda sentia o peso da injustiça, a humilhação pública, as insinuações, a dor de ver seu caráter questionado, tudo isso persistia. Ela sabia que a simples demissão de Álvaro não apagaria as cicatrizes. A verdade precisa ser dita, Dr. Ricardo. Não apenas para me proteger, mas para que ninguém mais precise passar pelo que eu e minha família passamos. Para que a dignidade seja realmente respeitada, Helena disse a Ricardo, com uma coragem que o impressionou profundamente. Ela estava disposta a lutar, a se expor, para que a justiça fosse plena. Ricardo olhou para Helena, e viu nela não apenas a cuidadora de sua filha, mas uma mulher de princípios, uma verdadeira força da natureza. Ele sentiu uma pontada de remorso por suas ações passadas, por ter sido o homem que, com uma caneta, havia destruído a vida de tantas famílias, incluindo a de Helena. A carta amarelada ainda em posse dela, era o último elo a ser revelado, a última peça de um quebra-cabeça de injustiças. Você tem razão, Helena. A verdade precisa ser dita. E será dita, Ricardo prometeu, sentindo um peso sair de seus ombros, um fardo, de culpa que carregava por anos. A relação entre Ricardo e Helena, antes estritamente profissional, evoluía para um respeito mútuo, um reconhecimento da humanidade um no outro. Ele via nela a força que ele, em sua busca por poder, havia perdido. Ela via nele um homem capaz de redenção, de reconhecer seus erros e de buscar a reparação. Sofia, alheia à complexidade dos adultos, apenas desfrutava da paz e da alegria que a presença de Helena e a nova postura de seu pai traziam. A casa, antes um lugar de sombras, começava a ser iluminada por uma nova aurora, por uma promessa de um futuro mais justo. Helena, ao lado de Ricardo, sentia que o caminho seria árduo, mas não estava mais sozinha. A carta amarelada, antes um símbolo de sua dor silenciosa, estava prestes a se tornar um estandarte de justiça. Ela sabia que, ao revelar a verdade, não apenas estaria curando suas próprias feridas, mas também abrindo caminho para uma nova era, onde a dignidade do trabalhador seria inegociável. A voz dela, que havia sido silenciada por anos de medo e preconceito, estava prestes a ressoar nos salões mais opulentos, a ecoar uma mensagem de esperança e transformação, para todos aqueles que ousavam sonhar. No entanto, o peso da verdade, de expor as ações passadas de Ricardo, ainda pairava sobre Helena. Ela amava Sofia e temia as consequências de suas ações para a menina. E se a verdade causar mais dor? E se afastar Sofia de seu pai? Ela pensou, com o coração apertado.
Mas a memória de seu próprio pai, o homem digno que havia sido descartado sem cerimônia, era mais forte. A lição de que a justiça é fundamental, mesmo quando difícil, ressoava em sua alma. Ela sabia que, para Sofia ter um futuro verdadeiramente justo, o passado deveria ser enfrentado, por mais doloroso que fosse. Helena Dutra, a colaboradora do lar, havia percorrido um longo caminho, desde o dia em que pisou pela primeira vez na mansão Del Monte. De alvo de humilhações e desconfianças, ela se tornava um pilar de força e integridade. Sua jornada era um testemunho da resiliência humana, da capacidade de transformar a dor em propósito. A verdade que ela guardava era poderosa, capaz de desmascarar a hipocrisia e de redefinir o significado de dignidade em um mundo obcecado por poder e fortuna. E ela estava pronta para empunhar essa verdade não como uma arma de vingança, mas como um instrumento de transformação e esperança. Ricardo, por sua vez, sentia-se cada vez mais desarmado diante da força moral de Helena. Ele havia construído um império sobre a lógica fria e a impessoalidade, mas agora via esse império ser abalado por algo que o dinheiro não podia comprar: a integridade e a compaixão. A decisão de confrontar Álvaro e de apoiar Helena era um marco em sua vida, o início de uma redenção que ele jamais imaginou que buscaria. Ele se via diante de um espelho, confrontado com as sombras de seu próprio passado, e sabia que a verdadeira mudança só viria com um ato público de humildade e reconhecimento. A grande gala beneficente organizada por Ricardo se aproximava, um evento suntuoso que reuniria a alta sociedade paulistana, celebridades e a imprensa. Era o palco perfeito para o plano de Ricardo, e, sem ele saber, para o plano que Helena estava desenvolvendo em seu coração. A noite seria de leilão de obras de arte e discursos elaborados, mas, para Ricardo, seria a noite de sua grande confissão, de sua tentativa de reparação. Para Helena, seria a noite da verdade, o momento de romper o silêncio e de reescrever uma história de injustiça com as próprias mãos, inspirada por Sofia. Naquela noite, a tensão pairava no ar da mansão. Helena vestia um de seus vestidos mais simples, mas se sentia investida de uma força invisível. Sofia, com os cabelos já começando a crescer, estava ao seu lado, seus olhos brilhantes de expectativa. Ricardo, impecável em seu smoking, tentava disfarçar a ansiedade que o consumia. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria sua vida para sempre, mas sentia que era o único caminho para a paz e para a verdadeira felicidade de sua filha. Aquele era o momento de enfrentar seus demônios. Dona Zélia, ainda ressentida com a proteção de Ricardo a Helena, observava tudo com olhar, desconfiança, sem saber o que estava por vir. Ela tentava prever os próximos passos, mas o ambiente era carregado de uma energia diferente, que ela não conseguia decifrar. O que será que esses dois estão aprontando? Ela se perguntava, sentindo que o controle da casa e da narrativa estava escapando de suas mãos. A governanta, símbolo da velha ordem, estava prestes a testemunhar uma revolução de valores no coração da mansão Del Monte, uma que desafiaria todas as suas convicções mais profundas. Helena sentia o pulsar de seu coração, o medo e a coragem lutando dentro dela. Ela segurava firmemente a mão de Sofia, buscando na pureza da menina a força para seu próprio ato de bravura. A carta amarelada estava bem guardada, e ela sabia que seria o momento de usá-la. Aquele evento, projetado para lavar a imagem de Ricardo, seria paradoxalmente o cenário para a mais profunda revelação, a desconstrução e a reconstrução de uma verdade que envolvia a todos. O destino de muitos seria traça naquela noite, sob os lustres de cristal e os olhares atentos da alta sociedade. A ansiedade de Ricardo era palpável. Ele sabia que havia algo importante que precisava ser dito, um acerto de contas com o passado que ele não podia mais adiar. Ele ensaiara mentalmente suas palavras,
tentando encontrar a dose certa de humildade e dignidade. Mas a presença de Helena, sua calma e sua força silenciosa, o inspiravam a ir além de um simples discurso. Ele queria que seu gesto fosse significativo, que representasse uma verdadeira mudança, não apenas para si, mas para Sofia, e para todos que haviam sido tocados por sua antiga frieza, pelo seu império impiedoso. A gala estava em seu auge. O salão estava repleto de vozes, risadas e o tilintar de taças. Celebridades e figuras proeminentes da sociedade circulavam, ostentando joias e vestimentas luxuosas. No palco, um leiloeiro apresentava uma obra de arte valiosa. Enquanto os lances subiam, Ricardo sabia que era o momento. Ele se aproximou do palco, um microfone na mão, a atenção de todos voltada para ele, um magnata que ia anunciar sua grande doação, seu gesto de caridade, para apagar sua imagem de homem frio, mas o que estava prestes a acontecer superaria todas as suas expectativas. Boa noite a todos. É uma honra ter vocês aqui esta noite. Ricardo começou, sua voz ecoando pelo salão, mas foi interrompido por um movimento inesperado. Sofia, com uma determinação surpreendente, escorregou da mão de Helena e correu até o palco. Seus olhos brilhavam, não de medo, mas de uma coragem infantil inabalável. Ela se agarrou ao microfone, sua pequena voz, antes tão frágil pela doença, ressoando com uma força inesperada, desafiando o silêncio que se instalou, chamando a atenção de todos para sua singela presença e suas palavras emocionantes. Meu pai, ele está aqui por uma coisa muito importante. Mas a verdade é que minha única alegria, a pessoa que me fez voltar a sorrir, não foi o dinheiro, nem os médicos. Foi a Helena, Sofia proclamou, a voz embargada pela emoção, mas clara e audível para todos os presentes. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Ricardo, paralisado, sentiu seu coração se apertar. A inocência de Sofia, sua verdade pura e sem filtros, havia quebrado o protocolo, revelando a emoção que a doença havia roubado e que Helena havia devolvido, e ele não poderia estar mais orgulhoso e desarmado ao mesmo tempo. Aquelas palavras de Sofia atingiram Ricardo como um raio. Era a confirmação de tudo que ele havia sentido, de tudo que Helena havia feito por sua filha. A máscara de magnata frio desmoronou, e os olhos de Ricardo se marejaram, não de vergonha, mas de uma profunda gratidão e amor. Ele olhou para Helena, que estava na plateia, pálida, mas com a cabeça erguida. O momento pertencia a Sofia, a sua pureza, e à mulher que havia ensinado a ambos o verdadeiro valor do amor e da dignidade, transformando completamente o rumo da noite, do evento e de suas próprias vidas. Helena, sentindo uma coragem que lhe rasgou o peito, deu um passo à frente. Era o momento. Ela subiu ao palco, ao lado de Sofia, sob os holofotes. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e ela viu neles a aceitação, a dor e a esperança. Sofia tem razão, Helena começou. Sua voz, a princípio trêmula, mas que logo se firmou, ganhando força e convicção. Minha alegria, e a dela, é a dignidade. E eu estou aqui hoje para falar sobre isso, sobre a dignidade que foi roubada de muitos, inclusive de minha família, por decisões que priorizavam apenas o lucro e o poder, ela declarou, deixando todos em completo silêncio. Eu sou Helena Dutra. E sou filha de um dos funcionários que o Dr. Ricardo Del Monte demitiu sem piedade anos atrás. Helena continuou, erguendo a carta amarelada em suas mãos, a prova inegável, para que todos vissem. A revelação atingiu o salão como uma bomba, sussurros chocados, exclamações de surpresa. Ricardo, em estado de choque, olhava para a carta, e para Helena, com os olhos arregalados, a verdade de seu passado voltando para assombrá-lo, mas, ao mesmo tempo, para libertá-lo de uma culpa que ele havia carregado por tempo demais, sem saber. Boa noite a todos, é uma honra ter vocês aqui esta noite, Ricardo começou, sua voz ecoando o salão,
mas foi interrompido por um movimento inesperado. Sofia, com uma determinação surpreendente, escorregou da mão de Helena e correu até o palco. Seus olhos brilhavam, não de medo, mas de uma coragem infantil inabalável. Ela se agarrou ao microfone, sua pequena voz, antes tão frágil pela doença, ressoando com uma força inesperada, desafiando o silêncio que se instalou, chamando a atenção de todos para sua singela presença, e suas palavras emocionantes, um gesto que ninguém ousaria prever, nem mesmo o magnata acostumado a controlar cada detalhe de sua vida e de seus eventos grandiosos. Aquele palco, palco de poder e ostentação, agora pertencia à voz pura de uma criança. Meu pai, ele está aqui por uma coisa muito importante. Mas a verdade é que minha única alegria, a pessoa que me fez voltar a sorrir, não foi o dinheiro, nem os médicos. Foi a Helena, Sofia proclamou, a voz embargada pela emoção, mais clara e audível, para todos os presentes. Um murmúrio chocado percorreu o salão, enquanto Ricardo sentia seu coração apertar. A inocência de Sofia, sua verdade pura e sem filtros havia quebrado o protocolo, revelando a emoção que a doença havia roubado e que Helena havia devolvido, e ele não poderia estar mais orgulhoso e desarmado ao mesmo tempo. Era um testemunho irrefutável, vindo da fonte mais pura e desinteressada, sobre o poder transformador do afeto genuíno. Aquelas palavras de Sofia atingiram Ricardo como um raio. Era a confirmação de tudo que ele havia sentido, de tudo que Helena havia feito por sua filha. A máscara de magnata frio desmoronou, e os olhos de Ricardo se marejaram, não de vergonha, mas de uma profunda gratidão e amor, diante de todos. Ele olhou para Helena, que estava na plateia, pálida, mas com a cabeça erguida, os olhos marejados de orgulho por Sofia. O momento pertencia à sua filha, à sua pureza, e à mulher que havia ensinado a ambos o verdadeiro valor do amor e da dignidade, transformando completamente o rumo da noite, do evento e de suas próprias vidas. Uma semente de humanidade finalmente germinava em seu coração antes árido. Helena sentiu uma onda de coragem invadi-la. O coração batia forte, mas não de medo. Era a hora. A fala de Sofia, um grito de amor e verdade, havia aberto o caminho. Agora é a minha vez, pai. Por você, por Sofia, por todos que tiveram a dignidade pisoteada. Ela pensou, sentindo a carta amarelada pesar em suas mãos, ainda oculta. Cada olhar de desconfiança que a atingira, cada humilhação sofrida, cada noite de angústia pela incerteza do amanhã, tudo isso se converteria em força inabalável. Ela não era apenas Helena Dutra, a colaboradora do lar. Era a voz de muitos, a personificação da resiliência e da justiça que clamava por ser ouvida. Helena, sentindo uma coragem que lhe rasgou o peito, deu um passo à frente. Era o momento. Ela subiu ao palco, ao lado de Sofia, sob os holofotes que antes iluminavam apenas o brilho do luxo e do poder. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e ela viu neles a aceitação, a dor e a esperança de um homem que começava a se despir de suas armaduras. A pabalad chega penor quando sem que atarque na aflo se vicarei relacide suidubirus de turia. Expiração do salão parecia suspensa, todos os olhos fixos nela, esperando o desdobramento daquela cena surreal, inédita. A mulher simples, com a dignidade estampada no rosto, estava prestes a reescrever o roteiro daquela noite, e talvez, da história de todos ali presentes, que antes viam o mundo apenas através de cifras. Sofia tem razão, Helena começou, sua voz, a princípio trêmula, mas que logo se firmou, ganhando força e convicção. Minha alegria, e a dela, é a dignidade. É a verdade do que somos, de quem amamos, do que construímos com as próprias mãos, com o suor de nosso trabalho. O dinheiro não pode comprar a paz de um sorriso, nem a segurança de uma família. O que a Sofia me ensinou, e o que eu tentei devolver a ela, é que a humanidade é o nosso maior tesouro.
algo que este mundo tão luxuoso por vezes esquece ou escolhe ignorar, buscando uma felicidade vazia em bens materiais, sem valor algum. E eu estou aqui hoje para falar sobre isso, sobre a dignidade que foi roubada de muitos, inclusive de minha família, por decisões que priorizavam apenas o lucro e o poder, ela declarou, deixando todos em completo silêncio, apenas o som dos cliques dos fotógrafos quebrando a tensão. Eu sou Helena Dutra. E sou filha de um dos funcionários que o Dr. Ricardo Del Monte demitiu sem piedade anos atrás, um homem que dedicou sua vida e seu suor àquela empresa, apenas para ser descartado como um número em uma planilha, sem aviso prévio, sem consideração, sem nenhuma dignidade para sua história, nem para sua família. E então Helena ergueu a carta amarelada em suas mãos, a prova inegável, para que todos vissem. A revelação atingiu o salão como uma bomba. Sussurros chocados, exclamações de surpresa se misturaram ao crepitar dos flashes. Ricardo, em estado de choque, olhava para a carta, e para Helena, com os olhos arregalados, a verdade de seu passado voltando para assombrá-lo, mas, ao mesmo tempo, para libertá-lo de uma culpa que ele havia carregado por tempo demais, se teme saber. Aquela carta não era apenas um pedaço de papel, era a materialização de uma dor coletiva, a voz dos silenciados que agora ecoava naquele salão de ostentação e de luxo. O mundo de Ricardo desabou em um instante, aquele documento, a assinatura, a frieza. Ele se lembrava do rosto de seu pai, da ética de trabalho que ele sempre ensinou, e como, em sua própria ascensão, ele havia abandonado esses valores. A filha do homem que ele demitiu estava agora em seu palco, ao lado de sua própria filha, que ela havia salvado de sua própria tristeza. A ironia era cruel, mas a verdade era inegável. Ele sentiu um nó na garganta, uma dor aguda, que ia além da vergonha pública. Era a dor de um arrependimento tardio, de uma dívida moral que ele finalmente precisava enfrentar, ali, diante de todos. Essa carta, Helena continuou, sua voz agora firme e forte, não é apenas um papel, é o símbolo de uma família despedaçada, de um pai que perdeu a fé em seu trabalho, em si mesmo. É a história de noites, sem sono, de pratos vazios na mesa, de uma infância marcada pela incerteza. Meu pai nunca se recuperou daquela demissão. Sua dignidade foi roubada, e com ela, um pedaço de nossa alma. E hoje, anos depois, estou aqui, na casa do homem que causou essa dor, cuidando de sua filha, que também sofre, mas de uma dor que o dinheiro não consegue curar, apenas o amor e o afeto que, paradoxalmente, ele negou a tantos outros. Ricardo ouvia as palavras de Helena, cada uma delas um martelo que quebrava as últimas barreiras de seu coração de pedra. Ele via os rostos dos 12 funcionários que havia dispensado sem hesitar, as famílias que havia desfeito com um traço de caneta. Seu império, construído sobre a frieza dos números, agora parecia um castelo de areia desmoronando sob o peso da verdade. A culpa, antes reprimida, emergiu com uma força avassaladora, e ele sentiu um profundo desejo de se redimir, de fazer justiça, não apenas por Helena, mas por todos aqueles que ele havia ferido em sua jornada implacável rumo ao topo, ignorando a humanidade em seu caminho. Com as mãos trêmulas, Ricardo pegou o microfone de volta, seus olhos fixos na carta amarelada, depois em Helena, depois em Sofia, que o olhava com uma expressão de apoio e ternura. O silêncio no salão era sepulcral, todos ansiosos pelo que viria a seguir. Era um momento de sua vida, um momento de escolher entre a máscara de magnata intocável, ou a vulnerabilidade de um homem que reconhecia seus erros, ali, em público. A batalha interna era visível em seu rosto, uma luta entre o ego e a alma, entre a fortuna e a dignidade, e o resultado daquela contenda definiria o futuro de todos, para sempre. Helena, Sofia, todos vocês, Ricardo começou, sua voz rouca, quase um sussurro que, no entanto, preencheu cada canto do salão. As palavras de Helena são a mais pura e cruel verdade. Eu sou o homem que ela descreveu.
Eu tomei decisões baseadas apenas em lucros, em números, ignorando completamente as vidas por trás deles. Dispensei famílias, sim, e entre elas, estava a do pai de Helena. Eu peço perdão a você, Helena, à sua família, e a todos aqueles que foram vítimas da minha frieza, da minha ambição cega, da minha ganância desmedida, ele confessou, sua voz embargada, as lágrimas rolando livremente por seu rosto. Um suspiro coletivo de choque percorreu o salão. O magnata impiedoso, o homem de gelo, estava ali, desarmado, confessando suas falhas em público, diante de toda a sociedade. Alguns olhavam com descrença, outros com respeito, e muitos com uma nova compreensão da complexidade humana. O murmúrio cresceu, mas não era de julgamento, e sim de uma reflexão coletiva sobre o preço do sucesso e a importância da empatia. As máscaras caíam, não apenas a de Ricardo, mas as de muitos ali presentes, que se viam refletidos em sua confissão, em suas próprias escolhas e atitudes com o próximo, com o semelhante. Helena observava Ricardo, as lágrimas escorrendo por seu rosto também, mas eram lágrimas de alívio e validação, a dor de anos, o fardo de um segredo, a injustiça silenciosa, tudo parecia se dissipar com cada palavra de Ricardo. Não era uma vingança, era justiça. Era o reconhecimento que seu pai nunca teve, a dignidade que ele merecia. Ela sentia uma mistura de tristeza pelas feridas do passado e de esperança por um futuro, onde a compaixão pudesse finalmente superar a crueldade do poder, onde a humanidade fosse o centro de tudo, e não o dinheiro. Ricardo estendeu a mão para Helena. Eu sei que minhas palavras não podem apagar a dor que causei, Helena. Mas quero que saiba que sua presença em minha vida, e na vida de Sofia, foi o catalisador de uma transformação que eu jamais imaginei. Você me mostrou a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor de uma vida. Você trouxe a alegria de volta à minha filha, e a humanidade de volta ao meu coração. Não há dinheiro que pague isso. Não há perdão que eu possa pedir que seja suficiente. Mas prometo que buscarei reparar cada erro, honrando sua história, e a de seu pai, com todo o meu empenho, e toda a minha alma. Minha filha Sofia, com sua inocência e sua luta, e Helena com sua dignidade inabalável, me ensinaram que o sucesso sem alma é apenas um vazio luxuoso. Eu estava cego, obcecado pelo poder, pela fortuna, e perdi de vista o que realmente importava: o valor da vida humana, o respeito ao trabalho, a importância da empatia. Essa noite não é mais sobre mim, ou sobre minha empresa, é sobre a chance de recomeçar, de construir um legado diferente, um legado de compaixão e de justiça, inspirado por essas duas mulheres maravilhosas que me salvaram da minha própria frieza e escuridão. Com a voz embargada pela emoção, mas agora carregada de uma nova determinação, Ricardo fez o anúncio que mudaria o futuro. Por isso, diante de todos vocês, e como um símbolo do meu profundo arrependimento, e da minha sincera busca por reparação, a Fundação Del Monte, que hoje se dedica à arte e à cultura, será rebatizada. A partir de hoje, ela se chamará Instituto Sofia e Dignidade no Trabalho, e sua missão será apoiar as famílias de trabalhadores que, como a família de Helena, sofreram com demissões injustas, ou com a falta de amparo em momentos de vulnerabilidade. Será um farol de justiça social e humanitária. Ricardo se virou para Helena, um olhar de esperança e humildade em seus olhos. E para que este instituto tenha a alma e a força que merece, eu convido Helena Dutra, uma mulher de caráter e integridade inquestionáveis, para ser a sua diretora. Ninguém melhor do que ela, que sentiu na pele as consequências de minhas ações, para guiar esta nova missão. Ela será a voz dos que foram silenciados, a mão que estende a ajuda, a luz que iluminará o caminho para um futuro mais justo e humano. Eu confio plenamente nela, e sei que sua liderança fará a diferença, honrando cada vida e cada história. Helena, em prantos, mal conseguia acreditar nas palavras de Ricardo. Era a reparação que ela tanto sonhara, não para si mesma, mas para a memória de seu pai,
para todos os anônimos que sofriam. Ela abraçou Sofia com força, depois olhou para Ricardo, um misto de alívio, dor e gratidão em seu olhar. Eu aceito, Dr. Ricardo. Aceito com a promessa de que cada vida será valorizada, de que a dignidade será inegociável, de que nenhum trabalhador se sentirá invisível ou descartável. Esta é a nossa chance de construir um mundo melhor, Sofia. Um mundo onde o amor e a justiça andam de mãos dadas, para sempre. O salão, antes mergulhado em um silêncio atônito, explodiu em aplausos. Uma ovação de pé varreu o ambiente, ecoando a transformação que havia acontecido naquela noite. Os presentes, antes testemunhas de um drama pessoal, agora se viam parte de um momento histórico, um testemunho de que a mudança é possível, que a redenção existe, e que a dignidade, realmente se ergue, inabalável, não importa o custo. Ali, sob os lustres de cristal e os flashes incessantes, a sociedade de luxo e poder presenciava o nascimento de uma nova era, inspirada pela coragem de uma mulher e pela pureza de uma criança. Em meio à ovação, Ricardo e Helena se olharam, um vínculo inquebrável selado pelo perdão e pela promessa de um futuro compartilhado. Sofia, entre eles, sorria, seus olhos refletindo a luz da esperança que havia retornado e iluminado tudo. O luxo do salão parecia, agora, apenas um pano de fundo para a verdadeira riqueza que se manifestava. A riqueza dos corações transformados, da dignidade restaurada, do amor que floresceu entre o arrependimento e a compaixão. Era o fim de um capítulo de dor, e o início de uma nova jornada, um legado de humanidade que nascia das cinzas do passado, para a redenção de todos. O salão ainda ecoava com o estrondo dos aplausos, um som que para Ricardo soava como o sino de uma nova era, não apenas para sua empresa, mas para sua própria alma. Ali, no palco de seu próprio espetáculo de redenção, ele olhou para Helena, os olhos marejados, e viu nela não apenas a mulher que havia salvo sua filha, mas o espelho de sua própria consciência. Sofia, com seus bracinhos apertados ao redor da cintura de Helena, sorria para o pai, uma luz tão pura que parecia dissipar qualquer sombra remanescente no coração do magnata. A dignidade de Helena havia, finalmente, iluminado a escuridão que o poder havia semeado. Naquele instante de vulnerabilidade e verdade, Ricardo sentiu um peso milenar se desvanecer de seus ombros. A fortuna, o poder, a reputação impecável, tudo parecia pálido e sem valor diante do sorriso de Sofia e da força silenciosa de Helena. Quantas vidas eu feri em minha busca cega pelo sucesso? Ele se perguntou, sentindo a pontada do remorso, mas também a leveza da esperança. Ele sabia que o caminho para a reparação seria longo e árduo, mas, pela primeira vez em décadas, sentia-se guiado por um propósito maior que a ambição, por um novo SSO moral que ressoava em seu coração. Helena, por sua vez, sentiu uma emoção avassaladora. A carta amarelada, agora guardada em seu peito como um troféu, representava não apenas a sua história, mas a de seu pai, a de tantos outros que haviam sido silenciados. As lágrimas, antes de dor e humilhação, agora eram de uma mistura estranha de alívio e orgulho. Ela olhou para Sofia, que se aconchegava em seu abraço, e para Ricardo, cuja face antes impassível agora transbordava humanidade. Meu pai, a sua dignidade não foi em vão. Ela floresceu, e hoje colheremos os frutos, ela pensou, sentindo a força de um legado renascer. Sofia, alheia à complexidade dos adultos, era a representação viva da vitória. Seus cabelos curtos, começando a crescer, eram um testemunho da batalha vencida contra a doença, e seu sorriso, livre e desimpedido, a prova inegável do amor que a cercava. Para ela, Helena e Ricardo, agora unidos em um propósito maior, eram seus heróis. Helena, pai, somos uma equipe agora, N-Sibari, não somos? Ela perguntou, sua voz infantil, mas cheia de uma sabedoria que ultrapassava sua idade, selando um pacto de afeto e responsabilidade mútua, um novo pilar para aquele lar antes tão frio.
A notícia do evento, com a confissão pública de Ricardo e a coragem de Helena, explodiu na mídia. Não eram mais apenas os flashes de uma gala, mas a luz de uma transformação. As manchetes, antes sensacionalistas e focadas no escândalo, agora falavam de redenção, de um magnata que encontrou a humanidade e de uma mulher que, com sua verdade, redefiniu o significado de poder. A imagem da Del Monte Corporation, antes sinônimo de frieza corporativa, começava a se reerguer, não pela fortuna, mas pelos valores que Ricardo agora prometia defender e honrar. Dona Zélia, que observava tudo dos bastidores, sentiu um tremor em suas convicções. A ordem que ela tanto zelava havia sido subvertida, mas a nova ordem, a do respeito e da dignidade, parecia infinitamente mais sólida. Ela viu a verdade nos olhos de Ricardo, a coragem nos olhos de Helena, e a alegria nos olhos de Sofia. Eu estava errada. A dignidade realmente não tem preço, ela murmurou, sentindo um nó na garganta. Pela primeira vez, a governanta austera vislumbrava a possibilidade de um mundo onde a hierarquia não significasse humilhação, mas respeito mútuo e propósito compartilhado. Nos dias seguintes, o Instituto Sofia e Dignidade no Trabalho começou a tomar forma. Ricardo dedicou-se com uma paixão que ninguém jamais vira, não apenas com recursos, mas com sua mente estratégica, antes voltada apenas para o lucro. Helena, como diretora, infundia em cada decisão a experiência de sua própria dor, a sabedoria de quem conhece a fundo o sofrimento dos mais vulneráveis. Não faremos apenas caridade, Ricardo. Faremos justiça. Reconstruiremos vidas com a dignidade que elas merecem, Helena afirmou, seus olhos brilhando com a força de um propósito inabalável, e Ricardo apenas assentia, reverente. As primeiras reuniões do Instituto eram marcadas pela visão de Helena, programas de apoio jurídico para trabalhadores demitidos injustamente, centros de capacitação profissional para suas famílias, bolsas de estudo para os filhos. Nossa missão é restaurar a fé das pessoas, de que o trabalho dignifica, e não oprime, que cada um tem valor, independentemente de sua posição social. Ela explicava, com uma clareza e uma paixão que inspiravam a todos. Ricardo, ao seu lado, aprendia, apoiava, e via com orgulho a mulher que ele havia quase demitido florescer como uma líder inspiradora, um verdadeiro farol de esperança. A antiga ala de escritórios da Del Monte, antes um bastião da frieza corporativa, foi reformada e transformada no coração do Instituto. Paredes coloridas substituíram o cinza, mesas coletivas a solidão dos cubículos, e o riso de crianças começou a ecoar pelos corredores, um som que Ricardo jamais imaginou que ouviria em um de seus prédios empresariais. Cada sorriso aqui é uma vitória, Helena, Ricardo disse a ela, uma tarde, enquanto observavam Sofia brincar com outras crianças no pátio do Instituto, seus cabelos já crescidos, dançando ao vento, um testemunho silencioso do milagre que acontecia ali, diariamente. A relação entre Ricardo e Helena, antes tão tensa e hierárquica, transformou-se em uma parceria respeitosa e profunda. Eles se tornaram confidentes amigos. E a cada desafio do Instituto, a cada vitória, a cada risada de Sofia, o vínculo entre eles se fortalecia. O amor, embora não expresso em palavras românticas, manifestava-se na lealdade, na admiração mútua, no cuidado compartilhado por Sofia e pelo legado que estavam construindo. Era um amor que transcendia convenções, alicerçado na dignidade e na compaixão, uma força silenciosa, mas inabalável. 5 anos depois, o sol da manhã iluminava um panorama de transformação. O Instituto Sofia e Dignidade no Trabalho era uma realidade florescente, superando as expectativas mais otimistas. Seus programas haviam salvado centenas de famílias na região metropolitana de São Paulo, oferecendo não apenas amparo, mas um caminho para a resiliência e a autonomia. A metodologia do Instituto, baseada na dignidade e no respeito, havia sido replicada em outras cidades brasileiras,
tornando-se um modelo de apoio social e humanitário, um exemplo de que a mudança é possível quando a vontade e o propósito se alinham. A empresa Del Monte, sob a liderança de Ricardo, era agora um farol de responsabilidade social corporativa. Suas políticas trabalhistas haviam sido completamente revisadas, garantindo direitos, oferecendo oportunidades e priorizando o bem-estar dos funcionários. A reputação de Ricardo, antes manchada pela frieza, agora era sinônimo de um empresário ético e humano, que havia encontrado em sua própria redenção a inspiração para transformar um império em um agente de mudança social, provando que o sucesso verdadeiro reside na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas e não apenas nas cifras. Sofia, agora com 12 anos, era uma adolescente vibrante, com os cabelos crescidos e um sorriso que irradiava a alegria plenamente recuperada. Ela frequentava o instituto, ajudando as crianças, compartilhando sua história, um símbolo vivo da esperança e da capacidade de superação. Seu olhar, antes turvo pela doença, agora faiscava com a curiosidade e a vivacidade de uma mente brilhante, curiosa por desvendar os mistérios do mundo. Ela era a prova de que o amor, o afeto e a dignidade podem curar as feridas mais profundas, restaurando a luz onde antes só havia escuridão e tristeza. Helena Dutra, a diretora do instituto, era uma figura de respeito e inspiração. Seus olhos vivazes ainda carregavam a memória das lutas, mas agora brilhavam com a força de um propósito realizado. Ela honrava a memória de seu pai em cada vida que salvava, em cada sorriso que ajudava a resgatar. Minha vida ganhou um sentido que jamais imaginei. Não foi fácil, mas a dignidade realmente se ergue inabalável, ela costumava dizer. Lembrando a todos que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na capacidade de transformar a dor em uma força de bem para o mundo, em um legado de humanidade. Ricardo, o magnata transformado, encontrou uma paz que o dinheiro jamais pôde comprar. Ele passava grande parte de seu tempo no instituto, ao lado de Helena e Sofia, sentindo que, finalmente, sua vida tinha um propósito real. O perdão que recebi de Helena, e a alegria que vi em Sofia, me ensinaram mais do que todos os livros de estratégia. A verdadeira herança que quero deixar é um mundo mais justo, onde a dignidade seja o maior valor, ele refletia, a voz embargada pela emoção, mas com um olhar sereno e preenchido de um contentamento que antes lhe era completamente desconhecido, vazio. Em um final de tarde ensolarado, Ricardo, Helena e Sofia caminhavam juntos pelos jardins do instituto, um espaço vibrante com a presença de dezenas de famílias que ali encontravam amparo e esperança. Sofia, segurando a mão de ambos, olhava para o céu, seus olhos fixos em uma pipa colorida que dançava ao vento. Olhem, a pipa voa tão alto! Acho que a dignidade é como ela, né? Se a gente não soltar ela, nunca vai cair, e pode voar livremente e inspirar muitas pessoas, Sofia disse, com a sabedoria infantil que sempre a caracterizou, e Helena e Ricardo apenas sorriram, trocando um olhar de cumplicidade e orgulho. A imagem daquele trio juntos simbolizava a moral da história, a dignidade, que se ergueu inabalável diante da opulência e da frieza, havia vencido. O dinheiro, que um dia foi o único baluarte de Ricardo, agora servia a um propósito maior, o de nutrir a humanidade, de resgatar o valor de cada vida. A jornada de Helena, de vulnerabilidade à liderança, e a de Ricardo, de impiedade à redenção, provavam que, no coração de São Paulo, a justiça, a compaixão e o amor eram as verdadeiras moedas de troca, os tesouros mais preciosos, muito mais valiosos que qualquer ouro reluzente. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto a pipa de Sofia, levada pela brisa, se perdia na imensidão do azul, um ponto colorido no horizonte. A risada das crianças ecoava no ar. Um som que celebrava a vida, a esperança e o poder transformador da dignidade. Naquele cenário de renovação e fé,
Helena, Ricardo e Sofia se abraçavam. Uma família redefinida pelo amor e pelo propósito, um testemunho de que o verdadeiro legado não está nas cifras, mas nas vidas que se tocam, nos corações que se transformam e nas histórias que, juntas, reescrevem o mundo.